Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, vamos consagrar ao Senhor esse domingo, domingo do Senhor, domingo de consagração, domingo de jejum, amém, queridos? Domingo em que o Senhor separou e preparou para derramar graça, poder e unção sobre as nossas vidas, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um domingo que Deus fala sobre a intimidade espiritual. Você é uma pessoa que tem intimidade com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? A Bíblia fala sobre o poder da intimidade, as recompensas de quem tem intimidade com Deus. E está escrito no livro de Números, capítulo de número 12, os versículos de número 1 em diante, fala da sedição de Miriam e Arão, né? E falaram a Miriam e Arão contra Moisés, né? Difamou por quê? Por causa da mulher cuxita. Por causa da mulher cuxita com quem ele se casara. Porque tinha casado com a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. O Senhor ouviu os falatórios de Arão e os falatórios de Miriam contra o seu irmão Moisés. Ê, misericórdia! Queridos, Deus ouve tudo. Deus ouve tudo. Eu fico assim impressionada com Deus, como Deus é maravilhoso. Deus é muito maravilhoso. Lembra quando o rei estava lá tramando contra Israel, aquela coisa toda, tal. E aí, todo o plano maquiavélico que o rei tinha contra Israel, Deus fazia o profeta saber na sua câmara. Deus fazia o profeta saber, o profeta Eliseu. E aí o que acontece? Dentro desse assunto de intimidade com Deus, eu amo falar dessas coisas. Amo demais falar dessas coisas, meu Jesus. E aí o que acontece? Aí o rei um dia fica revoltadaço da vida. E ali fala, quem que é o fuxiqueiro aqui? Quem é o língua grande aqui que conta tudo para o rei de Israel? Quantos nossos planos de ataque, nossos planos de guerra? Porque todas as vezes que armamos emboscada contra Israel, ele fica sabendo, o rei fica sabendo. E aí um dos servos do rei lá levanta e fala, não é a gente não. É o profeta que está em Samaria. É o profeta. Tudo que tu fala aqui escondido na tua câmara, no teu quarto, no teu leito, o Deus dele conta para ele. O Deus dele fala para ele. E ele fica sabendo, aí ele alerta lá. Então, nós vamos até esse homem, nós vamos não chega para lá nesse homem. E o que acontece? Eles vão até Samaria, atrás do profeta Eliseu, e aquela situação lá, que quando ele chega, encontra o Geazi, o moço lá, de manhã cedinho, e sai correndo, esbaforido da vida, e vai até o seu senhor e fala, meu senhor, estamos cercados, carros e cavalos, meu senhor, muitos. Aí o Eliseu levanta, espreguiça, olha para lá, olha para cá e fala, menino, maior é o que está conosco, menino, do que o que estão no mundo. Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando ele orou, Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu carros e cavalos ao redor de Eliseu. Resumo de tudo isso. O que Deus está falando conosco? Começou em Números 12, já está lá em Reis falando de Eliseu, de Geazi e pererei e parará. O que Deus está falando? De intimidade, gente. Deus está falando de intimidade com Ele. Você tem intimidade com Deus? Que intimidade é essa desses homens? Está aqui pautado só o poder da intimidade. Números capítulo número 12. E aqui eu já comecei a ministrar e Deus já começou a revelar. Tem revelação de Deus. Quando eu começo a pregar rindo assim, quando eu começo a falar rindo, tem revelação de Deus. Tem revelação de Deus para o teu coração nesse dia de hoje. E aí tá lá, né? Oh, meu Deus do céu, que imaturidade desses dois. Tá lá Arão,
e Miriam falando. Deus fala com ele. E ele casou com a mulher cuxita. E não sei o que. Ele errou. Ele errou. Ele fez, ele aconteceu. Porventura, Deus só fala por ele? Então, qual que é o problema maior de quem não tem intimidade com Deus? A pessoa, quando ela não tem intimidade com Deus, ela fica procurando isso aqui de erro de quem tem intimidade com Deus. Para poder começar a descer o pau. Querido, sai de baixo, esse problema é de Deus, não é seu não. Se a pessoa que Deus fala face a face sair dos trilhos, você não precisa se levantar e falar nada não. Deixa que Deus vai descer a ripa nele e nela. Preocupe-se você com a sua intimidade com Deus. Preocupe-se você em estar na posição de servo. Preocupe-se você em honrar Deus em tudo aquilo que você for fazer. Fique preocupado quanto à sua vida espiritual. E deixa que a dos outros, que já têm intimidade com Deus, cuida o próprio Deus. E aí, no verso de número 2, de Números 12, disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E aí Deus ouviu. E quando Deus ouviu, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era um homem extremamente calmo, tranquilo, pacato, sereno, na dele. Essa semana, que dia foi? Sexta-feira. Fui ministrar em um culto fúnebre e algumas pessoas aqui vão lembrar do que eu estou falando, uma discípula que estava comigo no carro. E aí, ministrei lá, preguei no culto, tinha um outro pastor lá, ele também trouxe uma palavra, uma reflexão para a família. E aí, quando terminou o velório, lugar de velar, fomos para o cemitério, para o sepultamento, um senhorzinho já de 90 anos. E no carro, quando entrei no carro, eu fui de carona com um dos filhos do senhor que faleceu. E aí, indo no carro, nunca tinha visto aquelas pessoas, só a minha discípula que tinha me chamado para ir prestar uma homenagem, um culto às famílias. E aí o rapaz, com aquela intimidade, aquela coisa toda, começou a conversar comigo falando de pastores. E aí ele falou de um pastor, né, que estava lá. E ele falou assim, ele é tão agoniado, nem parece um pastor, porque ele é muito agoniado, né? Ele é muito agoniado assim, parece um padre. Eu falei, eu nunca vi padre assim, não sei, mas tudo bem. E ele começou a contar histórias, tal. E aquilo eu comecei a refletir como a imagem conta muito. Não a imagem estética, mas como a sua postura, como que você, o que você é, o que você passa para as pessoas faz uma diferença. E olha, é o que a palavra aqui diz a respeito de Moisés. A palavra diz o seguinte, e Moisés era um homem muito manso. Muito manso. Você é crente? Tem que ter mansidão, cabra. Ser crente tem que ter mansidão. Aqui em casa os meus filhos ficam histéricos. Mãe, isso, mãe, aquilo, não sei o quê. Porque eles todos querem resolver os problemas da casa e eu tô na minha. Eu sei a hora de cada coisa. Eu não preciso me estressar. Eu não preciso arrancar meus cabelos. Há tempo para todas as coisas. Você precisa entender isso. Isso faz parte da intimidade com Deus. O desespero é a falta de fé, falta de confiança, falta de intimidade. Se você tem intimidade com uma pessoa e você pede um favor e você conhece a índole dela, você sabe que ela vai chegar. E se ela se atrasar um pouquinho na sua mentalidade, você fala, não, tudo bem, ela vai chegar, porque você conhece. Quando você conhece a Deus e que você tem intimidade com Deus, você não se estressa. Você fica em paz. Como é que está a sua intimidade com Deus? A intimidade de Moisés com Deus era algo invejável aos seus irmãos. Tanto que os seus irmãos chegou ao ponto que falou, agora ele está errado. Deus só fala só por intermédio dele? Pegamos ele no pulo do gato. Ele errou. Ele casou, ele está agora se relacionando com a mulher cuxita. Então, agora Deus vai falar face a face conosco. Deus não mata pastor para falar com discípulo, não, viu? Deus não mata pastor, não.
Muito pelo contrário. Cuidado você que não tem ouvido seu pastor. Cuidado você que tem passado por cima da sua liderança. Cuidado você que tem passado por cima daqueles que Deus constituiu autoridade espiritual na sua vida. Tome bastante cuidado. Por quê, pastora? Porque Deus está falando conosco nesse dia de hoje. Era Moisés homem muito manso, mais manso que todos os homens que havia sobre a terra, na geração de Moisés, no tempo de Moisés. Existe Moisés hoje? Homens mansos, mulheres mansas, pacatos, serenos no Senhor? Sim, existe. Existem homens e mulheres que Deus fala face a face? Sim, existe. Existem homens e mulheres nessa terra que Deus conta tudo? Existe. Às vezes eles não sabem que é Deus contando. Eles acham que é Ele falando, né? Porque... Não, é Deus falando com você. Conversei isso essa semana com o discípulo nosso. E aí logo saiu, e logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam, vocês três saiam da tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer. Ou em sonho falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Deus, tá lá, Arão, Miriam e Moisés entram na tenda para falar com Deus, aquela coisa toda. Deus fala, sai os três agora. Pensa naquele pai e aquela mãe que chama. Eu fiz isso essa semana passada com os meus filhos. Eles, os três mais velhos, o pequenininho estava dormindo já. E eles fizeram algo que eu não concordei. E eu falei, vem aqui os três agora. Agora. Ficou os três enfileirados na minha frente. E eu falei, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quem é que manda aqui? Senhora, minha mãe. Por que falhou? Saiba que vocês estão errados. E da próxima vez terá correção e correção severa. Sim, senhora, minha mãe. Pronto, saíram os três. Eu imaginei na hora que eu peguei essa palavra, que Deus começou a falar comigo para esse dia de hoje, eu lembrei daquela cena. Os meus três filhos enfileirados na minha frente e eu descendo um sermão deles. Imaginei a cena de Deus falando com Moisés, Arão e Miriam. Sai da tenda agora. Sai. Pronto. Agora Moisés e Arão. Miriam e Arão, vem cá. Moisés não. Se saia, Moisés. O negócio aqui é com eles agora. Se saia. Quem foi que deu ordem a vocês dois de se levantar contra o meu servo Moisés? O que passou na cabeça de vocês para se levantar contra o meu servo Moisés? Quem foi? Deixa eu falar uma coisa para você entender que ele tem intimidade comigo. Jesus querido. Eu fico toda arrepiada quando eu ouço Deus falar dessa forma. E Deus pega e fala o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Se já houve profetas sobre a terra, homens de Deus sobre a terra, eu falei por eles, por sonho e visão. Porém, com Moisés, o meu servo, falo boca a boca, face a face, porque ele viu minha semelhança. Não se levante contra líderes. Não quebre princípios. Não desonre seus pastores. Não desonre, não fale mal. Nem cogite no teu pensamento. Quando você cogitar, porque o pensamento é terrível. A malícia é terrível. Quando você pensar em falar mal de um líder, bota a mão na cabeça e fala, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Repreenda a sua mente, porque ela está possuída por demônio. Mas quer dizer, então, pastor, que pastor não peca? Claro que peca. E não peca pouco, peca muito. Só que pecado de pastor não diz respeito a você. Pecado de líder não diz respeito a você. Pecado de nenhum deles diz respeito a você. Diz respeito a Deus. Lembra de Saul? Deus o rejeitou. Deus rejeita, querido. Você não precisa fazer nada. O próprio Deus dá cabo dessa situação. E aí Deus fala, boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas ou por visões. Profeta, Deus fala por enigmas e visões. Só que quem tem intimidade com Deus, Deus fala claramente.
na lata, assim, na cara, Deus fala. E aí, o Senhor fala: pois não tiveste temor para falar contra o meu servo Moisés? Não teve nem medo? Querido, você não teve nem medo de falar mal do seu líder? Você tá ferrado. Me perdoa a expressão. Você tá frito no óleo quente. Acho bom você pedir perdão a Deus correndo. E aí o Senhor fala: assim a ira do Senhor se acendeu contra ele e se retirou. Deus ficou irado. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa branca. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu. Agora era Senhor, né? Olha que coisa. Na hora que desceu lá a língua, não era Senhor. Era meu irmão, ó, Moisés, com a coxita. Moisés está lá, ó, com a mulher coxita. Na hora de falar mal, não era meu Senhor. Mas na hora que o pecado veio, na hora que a luta veio, meu Senhor. A reverência veio, a honra veio. Você vê como as coisas são, gente? É uma coisa terrível. Aí ele fala: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como a morta, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Não seja ela como um aborto, mal formado. Não seja Miriam, meu Senhor, faz alguma coisa. Aí Arão veio correndo pedir a Moisés: faz alguma coisa, meu Senhor, que ela não seja como um aborto, um bebê que estava no ventre antes de ser formado 100%, o útero rejeitou. Oh, meu Senhor, tem misericórdia dela? Por quê? Por que Arão veio até Moisés correndo, desesperado da vida? Porque Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Queridos, o poder da intimidade é algo tremendo. Não perca sua intimidade com Deus por causa dessas coisas. Não perca sua intimidade com Deus por causa de 2 dedos de prosa satânico. Lá na minha terra fala 2 dedos de prosa. Aí eu vou na casa de fulano tirar 2 dedos de prosa. Tá repreendido. Tu fica com o teu dedo de prosa sozinho. Eu tenho mostrado muito a minha rotina às pessoas aqui, ó. Você vê meu dia do dia. Você vê minha rotina da hora que ela começa, a hora que ela acaba. Pra quê? Pra você me conhecer. Pra você não tirar conclusões precipitadas ao meu respeito. E mesmo assim ainda tira, né? Mesmo assim ainda tem muitos que tiram conclusões precipitadas. E o que acontece? Fica leproso. Fica leproso. E a lepra só sai quando o sacerdote que você falou mal orar. E aí é que o bicho pega, né? E o orgulho deixa? E deixa, pastora. Tem muitos mortos aí. Tem muitos que nem aborto. Mal formado. Por quê? Porque são orgulhosos. Não aceita receber oração. Não aceita se redimir. Não aceita. E aí, a ira de Deus se aplaca, se acende. Querido, faça como Arão, volte correndo, peça perdão pro seu pastor, pro seu líder, você que falou mal. Olha, é autoridade, é autoridade. Não importa que autoridade é. Se for teu irmão mais velho, ele é uma autoridade na tua vida. Não se levanta, não. Para de tomar um lugar que não é seu. Se posicione pelo poder que é no nome de Jesus, para que você tenha intimidade com o Senhor. E aí, no verso 13, clamou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te, Senhor, que cures. E lá vai Moisés: ó Senhor, eu rogo que o Senhor cure a Miriam. O que Deus fez? Deus pega e diz o seguinte: e disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Se acontecesse uma coisa familiar contigo e todo mundo ficasse sabendo, você não ia ficar com vergonha? Sim, você ia ficar. Pois bem, assim como a tua vergonha duraria 7 dias, 7 dias ela vai ficar fora. 7 dias ela vai ficar afastada do arraial. E enquanto ela estiver lá, vocês ficam aí parados. Vocês não levantam acampamento. O que acontece quando você perde a sua intimidade com Deus? Você paralisa todos que estão à sua volta. É isso que você não entendeu nesse dia de hoje? Quando você perde sua intimidade com Deus, quando você fica leproso, você compromete todos que estão à tua casa. O ambiente fica pesado, o negativismo pega, o negócio fica feio. O ambiente fica todo inflamado.
Deus está te chamando nesse dia de hoje para você desenvolver uma vida de intimidade com Ele. Seja íntimo de Deus. Conheça o Senhor verdadeiramente. Conheça o Senhor verdadeiramente. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invoque Ele enquanto Ele está perto. E Ele está pertinho de você aí. Não se levante contra líderes espirituais, criatura. Te orienta, te atenta, toma prumo em nome de Jesus. Olha que eu já peguei uma leva de gente fofoqueiro que, pastora, você viu, tá repreendido, não vi nada, não quero ver. E cala essa tua boca, tu quer morrer? É pastor, é líder, é apóstolo, é presbítero, é líder de círculo de oração, é líder de intercessão. Sai fora. Isso traz lepra para a sua vida. Isso compromete a tua intimidade com Deus. Tu não quer que Deus responda a tua oração, não? Tu quer o quê? Que as suas orações fiquem impedidas? Que não suba? Que não passe do teto? Pelo amor de Jesus Cristo, gente. Vamos crescer na fé. Em nome de Jesus, esse negócio de falar mal, esse negócio de se levantar e procurar pecado. Tu lá é Jesus? E Jesus nem procura pecado, Jesus limpa pecado. Tu não tem poder de limpar pecado, não, criatura. Tu tem poder de correr do pecado. Então deixa que cada um dá conta a Deus. E vamos desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Esse é um domingo daqueles que Deus está falando. Ei, você tem intimidade? Você tem intimidade? Se você me perguntar assim, pastora, você sabe de pecado de líderes? E o que você tem a ver com isso? Nada. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Quando eu vejo dele, eu falei, ele caiu ali. Bom, é melhor aprender com o erro dos outros ou você cair no mesmo buraco. Então, eu tenho que me sair. Eu tenho que cair fora. E quanto a eles, o que você tem que fazer? Ora. Você tem que orar por eles. Por quê? Porque são humanos. São seres humanos. Podia ser você. Podia ser eu. Então, querido, nós estamos aqui para desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Íntimo com Deus. Para quê? Para que as suas orações sejam ouvidas. E aí Deus ouviu a oração de Moisés. Como ele ouviu a oração de Eliseu. Deus ouviu a oração. Deus ouve a oração de quem tem intimidade com ele. Ah, oração. Quanto mais oração e oração. Oração sem intimidade? Como é que você vai pedir em nome de alguém que você não conhece? Como é que você vai pedir em nome de alguém que você não é íntimo? Como? Como que você vai chegar em um determinado lugar e usar o meu nome se você não me conhece? Lembra lá dos filhos de Cefa? Os 7, se eu não me engano, 7 filhos de Cefas. Foi expulsar demônio em nome de Jesus, o Deus de Paulo. Misericórdia! Em nome do Deus de Paulo, eu te repreendo. O demônio lá e fala, peraí, eu conheço bem Paulo e conheço a Jesus. E vocês é quem mesmo? Não tinha intimidade, querido. Como assim você vai conseguir essa intimidade? Intimidade é sacrifício. Intimidade é sacrifício. Falei ontem o horário, que eu estou aqui nas madrugadas, eu vou falar hoje de novo, só para você ter ideia. É 1h40 da manhã. E aí? Isso é intimidade. Intimidade com Deus. Quantas horas de sono eu vou dormir? Sei lá, meu Jesus Cristo. Deus é quem sabe. Eu preciso desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor, de busca intensa e verdadeira com meu Deus. E aí, você tem intimidade com Deus? Se saia, para de falar dos outros. Primeiro sinal de quem tem intimidade é o pecado dos outros não é da sua conta. Preocupe-se com seus pecados. Viva uma fé genuína com o Senhor. Amém, queridão? Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu amo Jesus. Eu amo a revelação e a profundidade da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Ó Deus santo e querido, muito, mas muito e muito obrigado por essa palavra linda, poderosa do Senhor para as nossas vidas nesse dia de hoje, Pai. Senhor, traz, Senhor, força e graça sobre essas pessoas e leve eles, Senhor Jesus, a ter uma vida íntima, verdadeira e profunda com o Senhor. Assim como o Senhor fala lá em João 15, que o Senhor não nos chama mais de servos, porque o servo não conhece o coração do seu Senhor.
O Senhor nos chama de amigos, porque os amigos sabem o que passa na mente do seu Senhor. E amigos são íntimos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, libera, Senhor, sobre o teu povo intimidade, força, graça, poder e unção nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Comenta aí em nome de Jesus, amém? Curte, compartilha. Manda aí para outras pessoas. Vamos fazer esse canal chegar a 1 milhão de inscritos. Vamos fazer 1 milhão de pessoas receber o devocional todos os dias pelo poder que é no nome de Jesus. E você será imensamente abençoado. Pense aí como vai estar tua coroa no céu de glória, brilhando, cheio de pérolas, de pedras preciosas, porque você levou a preciosa semente do Senhor. Você evangelizou. Amém? Deus te abençoe, querido. Shalom.